Realmente estamos diante de tempos históricos. O ouro passou dos $5.000 a onça e a prata passou dos $100 por onça, o que é realmente inacreditável se você acompanha os metais. Mas o que está acontecendo? Será que chegamos ali no final, né, de todo esse sistema monetário e onde ele termina em hiperinflação? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Como sempre, a gente precisa entrar nas famosas narrativas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, análises que não param de crescer e eu não vou negar, respeito muito o trabalho do Tavi Costa, né? Ele é excelente. Ele, inclusive, foi um dos primeiros que viu o movimento do dólar indo para baixo antes dele acontecer, né? Que aconteceu ali principalmente em 2025, com todo esse trade, né? Vendas Estados Unidos, etc. E aqui ele colocou, né, falando: olha, eu vou repetir, esse movimento tem um clima hiperinflacionário. E é incrível como as pessoas não estão discutindo sobre isso, porque realmente são preços estratosféricos. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico novamente do ouro. Ele literalmente está na vertical nesse exato momento, que traz assim, né, dá até um arrepio, né, para quem acompanha ouro há tanto tempo e ficou ali. Eu lembro num passado recente, como o ouro ficava parado a 1.300, 1.500, 1.700, não passava disso, e ficou anos dessa forma, né? E a prata, que era totalmente esquecida pelas pessoas, eu lembro dela muito bem, a $11, $15, 16, ninguém queria prata, e agora absolutamente tudo mudou, né? Eu já fiz alguns capítulos no passado, só que agora a gente precisa chamar a atenção sobre as narrativas que não vão parar de se construir a partir de agora, porque isso aqui cria o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Devo comprar a prata? Devo comprar o ouro? É aquela grande questão que todo mundo tem. Bom, mas se você nunca teve nenhum tipo é, de, de posição no ouro, independente do preço dele, é importante a gente ter isso em qualquer portfólio, né? Não tem nem como falar. Mas, assim, o que está guiando tudo isso, né? Nós estamos diante de uma hiperinflação, porque tecnicamente você vai falar ali sobre 1971, quando nós tínhamos ali o padrão ouro em relação ao dólar, que era simplesmente um certificado, e depois isso se perdeu, depois de Nixon, etc. E todo mundo volta agora a 1971 falando que precisamos fazer esse sistema fiat entrar em colapso e voltar a um determinado padrão ouro, senão nós vamos ter uma hiperinflação. E aí que entra uma série de confusões. Mas o que está por trás disso? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode considerar se inscrever no nosso Substack, né? Nós fazemos vídeos como esse diariamente, de segundas às sextas-feiras, de forma gratuita, mas diferente do YouTube, sem propaganda, e você recebe isso no seu e-mail gratuitamente, inclusive com todos os gráficos para você poder usar e ler depois com calma. Agora, se você quiser saber como que nós estamos investindo diante desse cenário, aí você pode acompanhar o nosso portfólio Omnimacro. Só para você ter ideia, só com esse movimento do ouro que nós já aproveitamos, esse aqui foi o último capítulo que eu coloquei, na verdade, a última atualização que nós fizemos no dia 21 de janeiro, e eu já vou ter que atualizar de novo, porque está quase chegando ali aos 5,5% nesse exato momento. Vou postar daqui a pouco também a nossa atualização. E membros podem acompanhar em tempo real, quando a gente mexe na carteira, vai para um lado, vai para o outro, etc., baseado em toda essa movimentação macroeconômica. Então, todos os links estão aqui na descrição, abaixo. Então, vamos voltar agora para a seguinte questão, né? Então, se você tem um problema ou uma vibe, né, hiperinflacionária, e aí foi a pergunta que eu mesmo fiz para o Tavi. Se você tem um problema hiperinflacionário, qual moeda está hiperinflacionando? Provavelmente você vai falar que é o dólar. Tudo bem, você pode até tentar dizer que é o dólar, mas existe uma hiperinflação no dólar, numa moeda de reserva global? É aí que vem o grande problema. Então, quando você tem todo um sistema que está fora dos Estados Unidos, no qual todas as outras moedas são dependentes dele, inclusive, eu ousaria dizer que elas são derivativas do próprio dólar, porque você não consegue as valorizar sem fazer esse valor acontecer em dólares, que é a denominação global, independente de qualquer desejo de desdolarização. Isso é um outro argumento, né? Intenção não tem nada a ver com você conseguir ou não. Então fica aquela grande questão. Se o dólar está hiperinflacionando, o que está acontecendo com as outras moedas?
Então, isso já cria uma série de contradições ali. Então, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí você pode até dizer, não, Renan, com certeza o dólar também está caindo, ele nunca caiu tanto, né? Inclusive em relação ao real, a outras moedas, países emergentes, está caindo em relação ao yuan chinês, está caindo em relação a várias outras moedas, né? Até o iene agora deu uma certa queda, né? Então, se você parar para pensar, tudo bem, você pode falar, olha, está realmente caindo em relação às outras moedas, que é como a gente vê no DXY. Só que o mais interessante é que você vê, por exemplo, esse tipo de post do bar chart. Olha, dólar, aqui, ó, madeira, né? Timber, tá caindo. Então, só que esse gráfico está bem pequenininho aqui, mas ele está mostrando um DXY a 97. Então, peraí, eu até falei assim, nossa, se isso é a grande queda, né? Vou até colocar aqui no nosso gráfico, o DXY, se você dar uma olhada nele aqui, ó, madeira, então tá despencando. 97 é quase a média ali de 100, que é onde começa o DXY, a comparação em relação às maiores moedas do mundo, que é o euro, que é o franco suíço, que é o pound, né? Enfim. Então, se você parar para pensar, tá caindo, tá despencando? Tá, com certeza, em relação a essas moedas. Mas o problema é que, relativamente, no longo prazo, ele tá bastante forte. Nós não estamos falando de um DXY a 60, a 65, a 70, que seria de fato um dólar extremamente desvalorizado em relação às outras moedas. Ele continua ali nos 97, e mesmo que você olha ali um cesto de 20 países, né, que é o outro tipo de DXY, que é o Trade Weighted DXY, ou seja, ele olha ali um conjunto maior de países do que somente esses principais, para ver em relação à atividade econômica, né, a fraqueza do dólar. E o dólar está a mais de 110, 115 nesse tipo de medida. Então, assim, se você está diante de uma situação onde o dólar está extremamente fraco, mas ele continua a 97, eu ficaria bem mais preocupado, mas no sentido contrário do que todo mundo está, porque aí você tem uma força extrema quando todos estão dizendo que ele está fraco. E a grande analogia que eu faço da bola de vôlei, né? As pessoas se esquecem disso. Tem um dos capítulos que eu fiz, inclusive, que eu usei essa capa para que você entenda que sempre que o DXY está caindo, sempre que ele está mais fraco em relação às outras moedas, é como se fosse uma bola de vôlei que você está empurrando ela para baixo dentro da água. Ela sempre tem aquele empuxo, né, para trazer ela de volta para cima. Por que isso? Porque toda vez que o DXY cai, isso significa que você tem um aumento de oferta desses dólares. Só que mais de 80% de todos os dólares que são produzidos ao redor do mundo só são produzidos baseado em crédito. E todo crédito, ele tem um principal a ser pago, é um dinheiro que foi impresso, entre aspas, né, criado ali por bancos em depósitos que podem ser usados na economia real, e eles vão ser feitos de forma com risco ao patrimônio do banco, com risco ao balanço. Então, se eu te empresto, você precisa me pagar de volta mais juros. Ou seja, primeira coisa, toda vez que esse empréstimo ocorre, ele só ocorre se houver uma demanda em relação a essa moeda. Só para pensar. Então, a demanda por ter que pagar de volta o principal mais juros é matematicamente maior do que a oferta, porque você vai precisar fazer esse dinheiro circular ou pegar mais empréstimos no futuro para renegociar a sua dívida atual e poder manter os seus pagamentos de pé. Esse que é a grande dança das cadeiras. E todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, tem que jogar esse jogo onde eles têm o risco cambial, porque se eles não derem conta de pagar as suas dívidas denominadas em dólares para eles mesmos, e não estamos nem falando dos Estados Unidos, você vê que os Estados Unidos aqui, ele acaba sendo deixado de lado nesse sistema. Claro, ele é o mais importante de todos, mas aqui eu estou falando da dívida entre a Suécia para o Japão para a Austrália, da Austrália para a China para o Brasil, Brasil para o México.
isso é transacionado em dólares. Você pode até falar, não, Renan, isso está diminuindo, a China está usando o yuan com o Brasil, etc. Mas é um volume pífio. E as dívidas já contraídas no passado precisam ser pagas, certo? Porque se elas não são, o passivo de um é o ativo de outro. Você destrói o ativo de terceiros. E nenhum país quer tomar esse tipo de prejuízo para não afetar suas economias globais. Essa que é a grande teia de aranha que foi criada. Então, enquanto você tem ali uma expansão do crédito fazendo o DXY cair, todo mundo tem quase que essa certeza de que o dólar é só mais uma das moedas e felizmente ou infelizmente não é assim que funciona. Ela é uma moeda à parte, porque ela é a moeda de reserva global e todos os países participaram disso ao mesmo tempo. Então, se achar que o dólar pertence aos Estados Unidos e é usado como arma, eu concordo com você, ele de fato é usado como arma, só que todos os países ajudaram a criar essa mesma arma. O problema agora é que eles não conseguem sair disso sem criar uma mega implosão. E a outra grande questão é que você olha para o dólar e acha que só os Estados Unidos entrariam num determinado colapso caso isso aconteça, certo? Então essa hiperinflação é americana e todos os outros países vão observar aquilo de camarote, sem ser afetados. O real não vai ser afetado, o euro não vai ser afetado, a lira turca não vai ser afetada, o iene e o yuan não serão afetados, e exatamente o contrário, esses seriam afetados primeiro. Então, se você parar para pensar, ter um DXY que cai, ele na verdade perpetua o dólar. Ele significa que você tem uma liquidez maior em dólares disponíveis para você pagar as dívidas antigas e mais dívidas estão sendo contraídas a partir de agora. É literalmente um sistema que precisa expandir para sobreviver. Caso contrário, ele morre, né, numa espiral deflacionária. E foi exatamente isso que eu contra-argumentei aqui com o próprio Tavi Costa. Literalmente falei aqui, olha, ironicamente, não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo só aumentar um pouquinho essa imagem para você poder ver melhor. Pronto, aqui melhora. Então, assim, falei, ironicamente, o dólar caindo não significa somente não somente que o mundo está ficando mais dolarizado e não menos dolarizado e mais alavancado, e eles vão precisar mais deles no futuro para pagar pela dívida que foi alavancada hoje. Então, como essa analogia da bola de vôlei dentro da piscina, né? Então, isso significa que o jogo do dólar, na verdade, não está acabando, ele está se perpetuando. Agora vamos com calma. Como é que a gente liga isso agora com a nossa prata que está explodindo? Isso significa alguma coisa, e eu concordo com você, isso significa literalmente alguma coisa. Muito forte nesse exato momento, né? Por que agora, etc. Aí tem todos os fatores que nós conversamos em vários capítulos passados. Eu não estou aqui para dizer a grande razão pelo qual isso está acontecendo, porque é uma commodity, o mundo inteiro movimenta isso ao mesmo tempo. Então você pode argumentar, por exemplo, que os bancos centrais estão comprando muito ouro e prata. Isso é verdade, isso está aumentando. Inclusive o próprio Brasil, que nunca se mexeu muito nesse aspecto, está voltando a fazer isso. Então é um fator. Você tem o outro fator, onde nós estamos diante de um mundo cada vez mais desglobalizado, né? Países estão buscando a sua independência em relação aos outros países para não serem vítimas da famosa globalização, e de repente aquele que era o seu maior aliado começa a se tornar seu inimigo, como esse grande divórcio entre os Estados Unidos e China. E aí, esses metais, ouro e prata, se tornaram componentes estratégicos, é o famoso statecraft. Isso, na minha opinião, com certeza é um dos fatores que mais está influenciando. Só que o que eu acho que a gente precisa chamar mais atenção é que os metais, eles é importante a gente olhar. Eu não tenho nada contra o ouro, inclusive eu adoro o ouro, ele faz parte ali de grande parte do nosso portfólio, inclusive nos tratou muito bem no portfólio Omnimago, vem nos tratando, né, e vai continuar pelos próximos anos. Eu vejo o ouro indo a 10 mil, 15 mil tranquilamente nos próximos, não sei, não vou dizer exatamente, ninguém sabe, mas eu acho isso totalmente plausível.
Só que as pessoas tentam denominar tudo em ouro. Então, nossa, agora o dólar é que perdeu completamente o seu valor, porque ele vale menos do que 5.000 avos de onça de ouro, né? Porque a cabeça pensa assim, né? Como os bitcoiners tentam fazer, né? Falando sobre quantos sats isso vale, quantas frações de bitcoin o dólar vale, etc. E isso, na minha opinião, não ajuda muito, porque aqui o ouro ele não está competindo com o dólar, ele está competindo com todos os outros ativos. Então, se você hoje tem um receio em relação ao que os Estados Unidos vão fazer, e você tem um medo da instabilidade do Trump, etc., do que ele pode fazer, de toda a questão geopolítica, você talvez vai fazer uma diversificação, que é o que todo mundo está falando agora de Sell America, e vai para uma coisa um pouco mais global. Ouro, com certeza, é um dos principais refúgios. Agora, só para você ver como que não corrobora essa parte da hiperinflação, você tem moedas que vêm se valorizando em relação ao dólar, mas você percebe que algumas dessas moedas são usadas de refúgio, como se fossem investimentos, porque elas são mais raras, como o franco suíço. Então dá uma olhada, o franco suíço é um dos portos seguros que são vistos justamente porque ele é bastante limitado, a Suíça, né, um país muito neutro, etc., e que traz ali um papel de porto seguro, ele está simplesmente subindo, rasgando aqui em relação ao dólar, né? Então, um franco suíço já está valendo 1,28 dólares. Então, você percebe claramente essa demanda, o que cria um sério problema para o governo suíço, porque isso cria uma força deflacionária na Suíça, cria dificuldade para a Suíça exportar. Então, porque a sua moeda está sendo meio que usada como investimento, né? Apesar de não dever ser, né? Ou você ter alguma coisa denominada em franco suíço, vai ser muito buscado nesse exato momento. Então, você tem ali a entrada para vários lugares. E o ouro, como eu falei em capítulos passados, a China vem fazendo a mesma coisa. Justamente porque, como ela tem a questão da panela de pressão, né, ela tem aquela economia bem mais fechada, eu expliquei aqui nos últimos capítulos sobre esse assunto, você percebe claramente como ela vem assim afunilando esse tipo de investimento porque não tem mais muita saída. Só que o mais interessante é que ela está captando muitos dólares, né? Então, se você tem uma balança comercial que subiu de $1 trilhão para 1,2 trilhão de dólares, o que você está fazendo agora? Você está tendo mais dólares, certo? Então, você não está vendo, eu não consigo ver ali sinais de uma hiperinflação em relação ao dólar. Pelo contrário, eu inclusive estaria um pouquinho preocupado, porque diante de uma narrativa que começa a crescer de hiperinflação, você tem um DXY a 97, uau, imagina então se o dólar tivesse realmente forte, se ele for para 110, 115, e aí? Quando faltarem dólares para poder pagar as suas próprias dívidas, é aí que eu começo a ver uma desdolarização, porque se falta ferramenta que é necessária para você quitar todas as suas dívidas e fazer o comércio acontecer, você acaba tendo problemas e é obrigado a encontrar outra coisa. E é fácil você fazer isso com ouro? É fácil você fazer isso com Bitcoin? Então só o tempo vai poder dizer, porque nesse exato momento não temos nenhum sistema que chegue perto da liquidez promovida pelos bonds e pelo dólar, apesar de toda a aversão a Estados Unidos que está acontecendo nesse exato momento, com toda essa guerra, essas brigas, etc. Então, essa é a grande tensão que nós vamos ver agora. Então, isso com certeza vai criar ali várias outras pernadas, né? Mas com certeza depois de nenhum gráfico pode ir dessa forma parabólico simplesmente na vertical, né? Em algum momento você tem que ter algum tipo de reversão, principalmente se o gráfico do DXY voltar. É isso que eu quero chamar bastante atenção. Então, se lá na frente nós começarmos a ver ali problemas no mercado de Ripple, né, que é o mercado de crédito interbancário global, e começar a ter problemas para gerar esses dólares e continuar fazendo com que esse gráfico venha para baixo, né? E a gente viu aqui, ó, teve essa pernada para baixo e depois ele subiu aqui, ó, de 2021 para 2022. Aí temos essa pernada para baixo, só que aqui eu não sei se
se nós temos mais fôlego para vir para baixo. Se tivermos, com certeza, isso só ajuda a perpetuar o jogo cada vez mais. Isso aqui indica dolarização e não desdolarização. É isso que é importante você entender. Só que se ele parar por aqui e ele começar a subir a partir daqui, aí nós vamos ter, né, talvez uma reversão que traria mais problemas mais rapidamente. Então, são essas ferramentas que eu quero te dar para que você não caia na narrativa simplista de você ter uma hiperinflação quando realmente não é o caso. Mas uma coisa é certa, então nós vamos ter ali tempos muito interessantes em 2026. É fascinante ver o ouro chegar ali nos seus 5 mil. Já passou, né? Já estamos quase a 5.100, o que é um completo... É uma insanidade, né, completa, mas não é nenhum tipo de surpresa para quem realmente acompanha, né, todos esses movimentos acontecendo nos últimos anos.